quero falar com vocês, quero que a gente converse aqui sobre um assunto que é encarado por muitos como um tabu. Outros encaram como um problema muito grave, sem solução. Mas a grande maioria encara como algo natural, normal e que pode até fazer bem. O primeiro deles que eu queria falar é sobre o hábito de ver pornografia. Se você costuma assistir material pornográfico, preste bastante atenção nesse vídeo. Alguns médicos e cientistas, neurocientistas, comparam o vício em pornografia com o mesmo vício em crack, uma substância química altamente nociva, altamente viciante, estimulante e mortal. Essa é a comparação do hábito de ver pornografia com crack. Tem o mesmo sentido, o mesmo valor moral, podemos assim dizer, e o fim é tão trágico quanto. Por quê? Porque a pessoa que vê pornografia com frequência, de uma forma geral, ela tenta imitar o que ela vê, muitas das vezes com seu parceiro sexual. E quando ela não tem um parceiro sexual, ela faz uma crônica mental em que as pessoas à sua volta viram objetos de veneração e prazer. A pornografia, ela tira toda a moral, todo o romantismo, toda a pureza de um relacionamento. Porque o que se vê num vídeo pornográfico é algo terrível. Geralmente a depravação do sexo coloca o parceiro sexual numa posição inferior, que muitas das vezes é submetido a abuso físico, verbal. E de forma natural, esse não é o conceito de um relacionamento. Esse não é o conceito de um romance, de um namoro, de um casamento. Então a pornografia, quem assiste pornografia, tira isso. Da onde? Do seu coração, da sua mente. Tira o que é puro, o que é romântico, o que é saboroso, o que é saudável. E coloca o quê? Coloca algo nocivo, egoísta, ganancioso. Sim, porque os vídeos pornográficos, quase que todos colocam o homem, figura masculina, numa posição de poder absoluto, onde ele quer extrair todo tipo de prazer pessoal às custas de um momento ali com sua parceira. E se ela vai chegar ao clímax dessa relação sexual, pouco importa. O que importa é ele chegar. Isso é saudável? Parece saudável para você? Isso parece amoroso? Você consegue entender por que os jovens dessa geração que vivemos hoje têm uma mente tão deturpada quando se trata de ser educado, ser paciente, tratar o outro com amor, carinho? O amor, carinho, a demonstração de afeto e paciência hoje é encarado como fraqueza. E se você é um homem e você demonstra esse tipo de qualidades na sociedade onde você vive, muito provavelmente você é chamado de gay, de frágil, de estranho. Porque um homem hoje ele não pode ser cortês, ele não pode se oferecer para levar as sacolas de uma mulher na rua porque ele está dando em cima dela, porque ele está interessado nela. Ele não pode olhar uma mulher nos olhos na rua e falar bom dia, boa tarde, com um sorriso no rosto, não. Esse homem é estranho. Homem que é homem não faz isso. Que homem é esse?
sorriu para mim, deu bom dia. Esse homem aí, não sei não, hein? Ou então ele é encarado como um pervertido. Das duas, uma. Ou ele tem a sua masculinidade questionada por ser amoroso, cortês, educado, ou a sua moral, a sua dignidade questionada também. Porque ele é um pervertido, como é que pode? Um homem se aproximou de mim e deu bom dia assim do nada. Mas quem criou isso? Que ideia é essa? Isso vem da pornografia, da indústria pornográfica, que coloca na cabeça das pessoas que eu tenho que extrair o máximo de prazer que eu puder do outro, a qualquer custo. Eu tenho que me beneficiar daquela situação em que eu me envolvo com alguém do sexo oposto o máximo possível. Na verdade, é uma guerra. Quando a mulher, ela deveria ser um complemento para o homem em sentido de família, e o homem uma figura protetora no sentido de família, isso não acontece mais. Por causa dessa inflamação sexual, sensual, a sensualidade cada vez mais baixa no seu padrão de moral, atingindo cada vez mais jovens e mais jovens e mais jovem, tem tirado até mesmo das mulheres o sentido do que significa realmente um relacionamento ou a construção de uma família. A mulher hoje ela não aceita mais ter um marido provisor. Ela não aceita cuidar do lar, cuidar da casa e dos filhos. Se ela fizer isso, ela é uma mulher fraca, que submete às leis do seu marido, e isso é inadmissível na sociedade em que vivemos. E aí, isso parece saudável para você? E o que é mais absurdo nisso é que pessoas que agem assim passam por isso lá no fundo do seu coração e da sua mente. Não queriam ser assim, não queriam passar por isso, mas elas não podem fazer nada. Por quê? Porque as pessoas à sua volta vão ridicularizá-la, vão rir, vão taxá-la. Então a pessoa se sente obrigada a aceitar isso. Tem que aceitar. Que mundo é esse que vivemos? A pergunta é, você também está se rendendo a esse modo de pensar? Por medo? Porque é conveniente? Você também está se rendendo a essa inflamação de baixa moral do ser humano? E eu quero deixar uma coisa bem clara para você nesse vídeo. E até peço desculpa por falar assim nesse tom, mas é porque esse assunto me irrita muito. Me irrita muito porque, assim como você, eu também vivo nesse mundo, nesse planeta Terra, tóxico e condenado ao fracasso, infelizmente. Eu quero aproveitar que a gente está conversando aqui e eu quero deixar bem claro também que esse vídeo, esse tema, embora pareça, ele não tem nada a ver com religião ou qualquer tipo de conceito filosófico ou religioso ou místico, nada disso. Ok? Esse tema é comum a nós. Como eu disse, nós, eu e você, vivemos numa sociedade depravada e dada a prazeres de todas as formas. E isso tem custado as vidas das pessoas. Nunca na história, isso não sou eu que estou falando, são os algoritmos. A prática prova isso. E se você é jovem há mais tempo, se você já tem aí uns cabelinhos brancos, você sabe do que eu estou falando. Você vai comparar a sua geração com essa agora. Aí você vai me dizer se eu tenho razão. Nunca na história falou-se tanto de divórcio, término de famílias. E muitas vezes a criança ali na sua infância, que é a preparação para a sua vida adulta, para lidar com os temores da vida, com os problemas da vida, ela tem que lidar com isso também.
Como que uma pessoa chega à vida adulta assim, sem ter nenhum tipo de sequela? Pense bem se a vida que você está levando nesse sentido moral, que se diz respeito à relação sexual, casamento, relacionamento, estão sendo escolhas assertivas, que tem pessoas que dependem de você. Ninguém tem nada a ver com a sua vida? Tem sim, seus filhos, as pessoas à sua volta, a sua família, seus amigos. Até que ponto você está inflamando também a mente de outros com os seus conceitos e as suas verdades absolutas? Com as suas frases prontas de que o que importa é ser feliz? Eu converso com alguns jovens em tratamentos terapêuticos e quando eu cavo bem fundo eu descubro: ah, mas foi depois que a minha mãe arrumou esse namorado, aí as coisas ficaram. Ah, quando meu pai era casado com aquela outra mulher, a vida era assim, agora ele é casado com essa, e o que acontece? Acontece isso, acontece aquilo. Aí você vai investigar a vida do jovem, ele começou a ser mal na escola, ele passou a ser um péssimo amigo, ele se envolveu com sexo cada vez mais cedo, ele mudou a aparência. Sim, é uma expressão de rebeldia interna que vai de dentro para fora. É como se ele estivesse querendo avisar alguma coisa, querendo dizer, olha, eu estou sofrendo. Aí a gente volta lá na mídia que a gente estava falando lá no começo. A mídia pornográfica e sexual, que sensualiza cada vez mais os jovens. E cada vez mais cedo. E esses jovens, por assim dizer, vão se tornar adultos com a mente deturpada e com a visão totalmente distorcida sobre relacionamento e sobre sexo. Então, cuidado. Fuja desse raciocínio fadado ao fracasso. A história tem provado que isso é ruim, é péssimo para a sociedade. Não se alimente dessa depravação sexual que o mundo te apresenta. Cuidado, lembre-se, você domina sua mente.